Hi guys, falar de novo esse bordão do Wilson. Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, mais um episódio. Faltam poucos. Bom, eu, Diamantino e o Reinaldo na obra, fazemos os trabalhos, aí começou a precisar de um ferreiro. E o Diamantino perguntou, sabe mexer com ferro isso? Eu falei, ó, nunca mexi, mas tu sabe, né? Que se explicar uma vez eu faço. Eu e o Reinaldo começamos a fazer as colunas de ferro para depois fazer aquele revestimento de madeira e encher de concreto, que é o que chama betão. Ele falou, vou ver se o Babo tem alguém. Aí o Babo mandou o Mendes, um africano de Guiné-Bissau, gente maravilhosa, que já virou meu amigo também. Aí ficou eu, o Thiago vai vir depois, que é o primo do Mendes, que é o ajudante da obra. Quando começar muito reboco, muito trabalho, vai ficar eu e o Thiago, eu fazendo papel de ajudante. Eu vou explicar depois porque que o Diamantino nunca me perguntou se eu era pedreiro e o meu contrato era de pedreiro, ganhava como pedreiro. Mas ele nunca me impediu para fazer serviço de pedreiro. Às vezes, quando não se vestia, a gente fazia os dois juntos, mas ele nunca falava assim, ó, vai fazer isso para mim, como pedreiro. Não. Ele me deixava sempre com os trabalhos grossos. Eu não... Acho que lá no final eu tenho alguma resposta. Aí ficou eu, Mendes e Reinaldo no mesmo quarto. Aí, no mesma casa, cada um num quarto. Só que aí já não dava mais para o Diamantino levar a gente na casa, porque aí já são 4 pessoas. Íamos a pé, 5 quilômetros. Tinha que sair de casa 7 horas para chegar na obra 8 horas. O dono da casa viu isso e falou assim para mim, vocês estão indo a pé? Que o Babo falou assim, quando eu mandar mais um, que ia mandar o ajudante, que é o Thiago, primo do Mendes, que logo vai chegar, o Babo falou assim, olha Wilson, por que o Babo menciona muito isso? O Diamantino me colocou responsável por fazer a folha das horas de todo mundo, inclusive a dele. Eu marcava as horas todos os dias, no fim do dia no fim do mês eu contava as horas, dava para todo mundo assinar. E como eu tinha o WhatsApp e o Diamantino não, ele falava, você envia para o patrão, para o seu patrão. Aí meu patrão paga para o patrão do engenheiro e o patrão do engenheiro paga para o Babo. Minto. O José Babo manda as horas que eu enviei para o Almirca, que é o engenheiro da obra. E esse engenheiro paga o Babo. E o Babo paga a gente. É assim que funciona. O Babo ganha em cima de nós, mas a empresa é dele, tá certo? Então eu era o apontador, eu apontava as horas, se alguém saísse mais cedo eu apontava. Vou mencionar mais depois aí, ou talvez nesse, que o Diamantino saía mais na sexta-feira embora e eu ficava responsável. E aí foi indo, o Diamantino começou a me dar tarefas de responsabilidade da obra, e os outros observando, principalmente o Reinaldo. O Reinaldo é um baiano, gente boa, mas... como é que eu vou falar? Gosta de umas coisinhas erradas, sabe? O jeitinho brasileiro, sabe? Acha que tá no Brasil. Eu falava isso pra ele, Reinaldo, você não tá no Brasil. Quando você tá na casa dos outros, não abre a geladeira dela. Ele não entendia esse ditado meu. Como assim? Reinaldo, você não pode fazer isso. Se você fazer isso na Bahia, aqui você não pode. Não tinha um atrito, mas ele viu que as cabeças aí não batiam muito. E o Diamantino sempre observando. Pensa aquele cara, o Diamantino, era igual ao meu pai. Chegou um momento, quando ele olhava para mim, eu sabia o que ele queria. Sobre qualquer trabalho. Se eu tivesse feito um trabalho e não estava bem, ele olhava para mim. Já entendi, chefe. Ele dava risada. A gente se comunicava sem falar. Não gritava comigo, não. Gritava, tipo, caraças, ei, caraças, é a parte dele, mas ele era com qualquer pessoa, até com o engenheiro, com qualquer pessoa, se ele tiver num momento ruim ou numa ligação. E a gente vai falar com ele, agora não, cara. Mas aqui é um momento e não é pessoal. E eu comecei a entender isso. Então eu comecei a observar que o Reinaldo tinha um certo ciúme. Eu e o Reinaldo ficamos cozinhando na casa juntos. A gente comprava no mercado as coisas juntos, dividíamos a despesa juntos, mas cada um num quarto. Aí vem o Thiago, ajudante, primo do Mendes, africano de Guiné-Bissau, para trabalhar com a gente. Então ficou Thiago, Mendes, o primo dele, menos com ferro, trabalhar com ferro, mas a gente ajudava tudo, fazer os estribos, montar a estrutura, e depois a gente fazia as caixas de madeira, a gente fazia de tudo.
E Reinaldo, então ficamos os 4 na casa. Então os 2 primos ficavam num quarto maior, os 2 de 2 camas. Formamos ali uma família e estava muito bem. Do lado, o seu Antônio tem vários imóveis. Do lado, colado com essa casa que nós morávamos, tinha uma outra casa colada, que também é do seu Antônio, de 2 quartos. Lá morava uma inglesa mesmo. Já falo dela mais pra frente. Que virou minha amiga e eles achavam que era minha namorada. O encarregado brincava. Márcio, uma namorada, tu não vai trazer mais a mulher. Eu falei, não, chefe, não. Eu chorando pra trazer ela isso. Eu falei, não, é uma amiga, eu não posso ter amizade com mulher. Mas era sarro deles, né? O Reinaldo era muito sarrista. Ficou colocando aquilo na cabeça de Diamantino. Arrumou um inglês, isso não é fraco, não. Eu falando inglês com ela, eles ficavam doidos. Bom, ela não fala português mesmo. Nada. Tipo, bandeira. Aí, o Babo mandou o carro. Então, um Escort, lembra ainda? Um Escort XR3. E aí o Reinaldo que conduzia. Aqui chama conduzir. Dirigia, né? Conduzia. Tá bom. Foi passando. O Reinaldo não ficou muito tempo, não. Foi passando, começou a rolar um tal de ciúme. Por quê? O encarregado, toda sexta, ele mora em Matozinhos até hoje. Matozinhos pertence ao Porto, 90 quilômetros da obra. Então, toda sexta, depois do almoço, ele ia embora. Chamou o Reinaldo, chamou o Mendes, o Thiago e falou assim: o Wilson é o responsável pela obra quando eu aqui não estiver. Ficou claro para vocês? Não, sim, chefe. Tá aqui a chave Wilson da obra, você abre, você fecha e aponta as horas das pessoas. Se alguém se portar mal, você fala para mim. Eu já vi que Reinaldo não gostou dessa ideia. Reinaldo é o pedreiro-chefe, vamos dizer assim, né? Ele é o pedreiro-chefe. E para dizer isso, para ficar melhor ainda, eu ganhava 6,5. E o encarregado percebeu isso. 6,5 e o Reinaldo 7. Aí o Diamantino perguntou pro Babo, por que o Wilson ganha 6,5? Eu sempre paguei para ele 6,5 aqui, porque embora ele saiba fazer muitas coisas de pedreiro, mas ele não é um oficial, ele não faz tudo na obra. Tá bem. O Diamantino não falou nada, ficou quieto. Apontava as horas, aí na sexta-feira o Reinaldo diz assim, depois que o encarregado foi embora: 4 horas nós vamos embora, porque nós fazíamos sempre 9 horas. O horário é das 8 às 5, se não fosse inverno, que no inverno escurece muito cedo, 5h30 está escurecendo. Se não for inverno, né, fazíamos 9 horas. Aí ainda não fazíamos 9 horas, que nós estávamos aí no final do ano de 2020. Eu cheguei em outubro, o Reinaldo chegou lá para o final de novembro, para o início de dezembro. Aí nós não fazíamos 9 horas, porque escurecia cedo. Era até às 5. Mas depois, no verão, sempre 9 horas. Mas não importa. O Reinaldo falou assim: o Diamantino foi embora, 4 horas nós vamos embora. Eu falei: não vai não, nós vamos sair 5 horas. Puxa saco. Mas ele falou aquele brincando, pensando que eu ia sair 4 horas. O Mendes. Você vê como são as coisas, culturas diferentes. O Mendes Aí o Reinaldo foi. E pegou o carro e foi embora e deixou a gente a pé. Olha que isso vai dar, hein? Isso vai dar merda pro Reinaldo. O Reinaldo pegou o carro, foi embora e deixou a gente a pé. 5 horas nós fomos embora. De bicicleta, que ainda tínhamos a bicicleta lá na obra do dono. Pegamos a bicicleta e fomos. Apontei que ele saiu às 4. Ele fez 7 horas e não 8. As folhas ficaram em cima da mesa. Ele foi lá, pegou a folha, não falou nada. Começou a ficar com cara feia. Deu umas reclamadas lá, falei assim: você deixou a gente a pé, o carro da empresa. Se eu falar pro Babo, ele vai tirar você da obra. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou moleque. Mas não faça mais isso. O que eu estou fazendo é ordem. O Diamantino chamou você na frente de vocês e falou: e você já está se desviando, Reinaldo. Próximo capítulo, continuamos aí com essa família que sempre tem uma ovelha negra na família.
Fica com Deus, meus queridos. Grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.